Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Europa e Estados Unidos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional, que eu acho que é o seu caso. Desde já agradeço a vocês pela participação, principalmente aqueles que são mais assíduos, e também aqueles que costumam compartilhar a chamada que eu faço para essas lives com a sua rede de relacionamento, principalmente lá no LinkedIn e também no próprio WhatsApp. Vamos dar continuidade hoje a esse circuito de lives que a gente denominou Gestão e Liderança, o desafio para o futuro das organizações. Estamos intercalando nesse circuito sempre algumas instituições. A gente já fez a primeira live com o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, e também a gente fez com a Fundação Nacional da Qualidade. E sempre intercalando também com profissionais que são especialistas em algum tema que fazem parte justamente do tema principal desse circuito. A gente tem, para fazer esse circuito, o apoio da Academia Brasileira da Qualidade, que é a principal instituição no Brasil na disseminação dos conceitos e da gestão pela qualidade, e também a contribuição, que a gente agradece desde já, a Quality Mark Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios aqui da América Latina, na pessoa do site. Tem 3 livros, 3 exemplares de livro a cada live, com as pessoas que costumam aqui participar um pouco mais proativamente, enviando perguntas para o nosso convidado. No nosso caso, o livro sorteado de hoje vai ser do nosso próprio convidado, o Eduardo Guaranha. Daqui a pouco a gente vai fazer a apresentação do Guaranha, que é o Desmistificando o Aprendizado Organizacional. Apesar do livro ter sido escrito há mais ou menos 13 anos, mas ele continua atual, porque, na verdade, o tema qualidade, ele continua atual, e a gestão pela qualidade, buscando a excelência, também continua atual. Então, quem participar dessa live vai estar sujeito a ser sorteado e vai receber na sua residência o exemplar que você seguramente vai participar aqui e, quem sabe, vai ser sorteado. Vamos apresentar aí o nosso convidado de hoje para que vocês tenham já uma noção de a quem a gente convidou para isso. O Eduardo Guaranha, ele é presidente da Academia Brasileira da Qualidade, na gestão 2019-2020, e também ele foi automaticamente nomeado para ficar na presidência da Academia Brasileira de Qualidade até o ano 2022. Ele coordenou o modelo de gestão da Copesul, que a levou a conquistar o antigo Prêmio Nacional da Qualidade, que hoje a gente chama aí de Melhores em Gestão, no ano de 1997. Ele foi gerente da Qualidade, Planejamento, Saúde e Segurança, Pessoas e Meio Ambiente, justamente na Copesul Braskem, que hoje, essa unidade da Copesul é uma unidade de insumos básicos da Braskem, lá em Triunfo, Rio Grande do Sul. O Guaranha é engenheiro mecânico, mestre em administração e engenheiro de equipamentos pela Petrobras. Ele tem, pessoal, 4 certificações pela American Society for Quality, que é o de engenheiro da qualidade, auditor da qualidade, engenheiro de confiabilidade e também de gestão, né, de gerenciamento. Tem especialização em TQC pela JICA, do Japão, especialização em gestão para sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral. Ele é voluntário e membro do Conselho Diretor do Prêmio Gaúcho de Qualidade e Produtividade, voluntário e ex-membro do Conselho Diretor do Movimento Brasil Competitivo, e ele é voluntário na Fundação Nacional da Qualidade com os 9 ciclos na banca de juízes, de 2004 até 2012. Vamos ver se o Guaranha já está aqui na nossa sala para a gente convidar, não é? Para ele participar desse nosso bate-papo. Guaranha, boa noite. Boa noite, Haroldo. Seja bem-vindo. De onde você está falando, Guaranha? Eu estou falando aqui de Porto Alegre, quase frio assim, chovendo, temperatura caindo, mas está tudo bem. Começou gaúcho aqui, estou aguentando firme esse frio. E essa temperatura é boa para 3 coisas, aliás. Uma que já é tradicional, que é o chimarrão, né? A outra é os belos vinhos que tem aí no Rio Grande do Sul. E também a sopa, né? Que é uma tradição aí, quando chega o inverno, uma bela sopa. E a sopa daí é quente, hein, Guaranha? É verdade. Eu fico muito com o vinho e a sopa. O chimarrão, eu fazia muito chimarrão quando eu morei fora do estado. Aí sim, é interessante, né? A gente parece que fora do seu estado natal, tu é mais, no caso, gaúcho do que quando tu estás dentro. Isso aconteceu comigo. Eu morei 4 anos no Paraná, quase 5. Né? Então eu sabia fazer, eu era um gaúcho mesmo no Paraná. Muito bem.
Guaranha, eu tô colocando essa foto aqui na tela, não é? Deixa eu colocar aqui para o pessoal participar. E eu estou colocando essa foto, não é por acaso. Você sabe que hoje, dia 26 de julho, nós comemoramos o Dia dos Avós, né? É verdade. Os meus 3 netinhos ali no Natal passado agora. Eu quero te parabenizar. O menorzinho tirou a máscara. Certo, ok. Mas está em casa, né? Claro, nós estamos em casa aqui. Ô Guaranha, eu queria então parabenizar você, né? E também todos os avós que estão assistindo essa live, ou online ou gravada. Mas você sabe por que hoje é o Dia dos Avós, Guaranha? Você tem ideia? Não, só sei que é o Dia dos Avós. Hoje é dia que a gente homenageia, principalmente os católicos, nós, como eu, nós comemoramos hoje o dia de Santa Ana e também de São Joaquim, que foram os pais de Maria, logo os avós de Jesus, né? Então, dia abençoado, então, hein? Sim. E casualmente eu nasci na cidade da Paraíba, que a padroeira da nossa cidade é justamente Santa Ana, né? Então eu queria parabenizar, aproveitar, já que eu estou te parabenizando, eu também sou avô, né? A parabenizar todos os avós que estão aqui na nossa audiência, né? E também os nossos próprios avós, que seguramente já se foram, estão em um bom lugar, na outra dimensão, e que graças a eles estamos aqui, né? É verdade. Guaranha, esse é o verdadeiro, a verdadeira passagem de bastão, né? Verdade, Guaranha. Agora, eu te convidei porque a gente está fazendo agora essa projeção para o futuro das organizações na questão da gestão e da liderança. Convidamos as 3 principais instituições para abrir esse circuito de maneira alternada, o MBC, Movimento Brasil Competitivo. Então, tivemos aqui a presença do Rogério Caiubi, que é nosso colega aqui de trabalhos, que a gente busca fazer um trabalho integrado. Tivemos também a participação do Ronald Daucha, que é o presidente executivo da Fundação Nacional da Qualidade, e agora você como presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Eu gostaria que você, então, primeiro seja bem-vindo, Guaranha, que você fizesse um resumo para que as pessoas conhecessem um pouco quem é o Guaranha. Claro que tem vários acadêmicos aqui na nossa live nos prestigiando e prestigiando também a você, mas eu queria que você fizesse um resumo da sua carreira profissional até chegar ao momento de ser o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, Guaranha. Por favor. Tá bem, Haroldo, mas primeiro eu vou te agradecer pelas lives que tu tens empreendido nesse primeiro semestre, né? Eu sei que tu já falaste, esse aqui é o 3º circuito, mas tem o circuito 1, que foi da qualidade, o circuito 2, que foi dos líderes da década de 90, agora esse que é o futuro. Então, isso tudo está bem construído no sentido de passar para as pessoas que nos assistem, né? Que tem um sentido, que tem uma intenção, e a intenção é entender cada vez mais a qualidade, porque nós seremos cada vez mais capazes de trabalhar com ela no futuro, né? E tu é a pessoa que está conduzindo isso, eu te agradeço, eu sei que eu já te falei algumas vezes, em particular, mas a ABQ, eu, os acadêmicos, a comunidade da qualidade, agradece esse teu trabalho, é um trabalho muito valioso para o momento atual do Brasil, e parabéns, e que feliz que eu estou aqui contribuindo com isso agora, aqui, nesse momento. Muito bem, Guaranha. Antes de você falar sobre a sua performance profissional, volto a agradecer essa parceria que nós fizemos. Temos para essas lives que nós construímos a participação de outros acadêmicos, alguns deles estão aqui presentes. É o caso da Dorothea Werneck, uma pessoa que a gente admira muito, é a chamada diva da ABQ, não é? E outras pessoas que têm contribuído muito para isso, pessoas que não são da academia, que é o caso do Carlos Cardoso, sempre está nos ajudando, o apoio aí do Sayur Mahomed, e dessa maneira a gente vai disseminando esse movimento da qualidade no Brasil, suscitando uma coisa que eu considero muito importante para a maior competitividade das empresas aqui no Brasil e para os serviços públicos prestarem serviço de melhor qualidade para nós que somos cidadãos. Então, Guaranha, eu queria que você fizesse, então, em pouco tempo, aí, um resumo da sua performance profissional, e eu andei consultando um pouco sobre a sua vida profissional, e eu tenho algumas fotos aqui para mostrar, que eu gostaria que depois você explicasse algumas delas, que eu acho que são bastante interessantes para o pessoal te conhecer. Por favor, Guaranha. Tá bem, eu vou ser mais breve, mas vou dar uma passada em alguns pontos. Eu me formei em Engenharia Mecânica em 1974,
E depois, em seguida, eu fiz um concurso para a Petrobras, passei na engenharia de equipamentos, um belíssimo curso lá no edifício sede, 1.000 horas de curso. E, posteriormente, eu fui trabalhar na construção da refinaria do Paraná, fiquei 5 anos lá. E em 1980, eu vim para a Copesul. Ali na Copesul, a minha área, eu era responsável pela montagem de tubulação, e depois na parte de projeto, engenharia. E foi interessante. Quando é que surgiu o meu contato com a qualidade? Eu digo, a mosquinha azul, né, da qualidade, foi por volta de 1984, quando eu era responsável por uma equipe de engenheiros e inspetores de equipamento e também da parte de construção. E nós tivemos o contato com a Montreal Engenharia, e ali veio o conceito de qualidade na engenharia e no projeto, na montagem. E nós fizemos, então, 2 fornos com qualidade assegurada. E isso foi espetacular. Escrevemos um artigo, publicamos na Petrobras na época, e aí começou o meu interesse. Foi pelas mãos, eu lembro até a pessoa, era o Bernardo Mascarenhas, uma pessoa que era diretor da Montreal, e o Boanerges Amaral, que às vezes eu encontro em algumas lives por aí. Bem, e eu comecei a me interessar, e aí comecei a estudar, fiz a primeira certificação da SQ, e em 91 me surgiu uma oportunidade de fazer o curso de qualidade total no Japão. Eram 8 candidatos aqui no Brasil, e tinha uma vaga só. E eu acabei sendo escolhido, fiz um trabalho que era o Country Report, e 15 dias antes de eu embarcar, eu vou contar porque isso é muito interessante, me ligou lá de Brasília a secretária da JICA, a Marina, e disse assim: seu Garanha, eu tenho uma má notícia para lhe dizer. Eu conto essa história para mostrar que é interessante. Eu digo, o que aconteceu? A vaga do Brasil foi cancelada. Mas aquilo foi uma sexta-feira à tarde. Eu cheguei em casa fim de semana, falei com a minha esposa, troquei uma ideia com o meu chefe lá, o Roger, da Copesul, ele disse: Garanha, esquece, porque quando o japonês decide, está decidido. E eu passei o fim de semana muito chateado com aquilo, e era meia-noite de domingo, eu peguei o telefone, eu tinha um número da JICA, liguei para lá e me atendeu um japonês. Eu falei uns 20 minutos, e ele só ouvia. Eu disse: era importante para o Brasil, para a minha empresa, é um curso que eu queria, eu não entendi porquê, eu fui escolhido por vocês, etc. Aí terminei e disse para minha esposa: vou dormir tranquilo, fiz o que eu podia. E passaram uma semana, 2, um pouquinho antes do início do curso, e aí veio de novo a tal Marina, me ligou: olha, seu Garanha, ela me chamava Garanha, eu tenho uma notícia boa, o senhor foi escolhido, o Japão reconsiderou a vaga do Brasil, e a notícia ruim é que o senhor embarca em 1 semana. E foi assim que eu fiz esse curso. Aquilo foi maravilhoso para mim, porque depois, quando eu voltei, nós começamos a implementar a qualidade. Aqui é a figura do professor Genichi Taguchi, que nos deu aula lá, né? Nos dava a função perda, explicou bastante a engenharia da qualidade. É um professor muito sério, mais sisudo, assim. Aqui na casa do Dr. Cano, ali, um karaokê, eu estou ali com uma camisa cor de laranja, ele nos recebeu muito bem, foi espetacular ali a convivência com ele, ele era o coordenador técnico do nosso curso. Então, durante esse trabalho, nós ganhamos o prêmio Melhor Trabalho em Equipe, Brasil, Colômbia e Malásia, e ganhamos uma recomendação do Dr. Cano como o melhor trabalho daquele curso. E foi maravilhoso. Depois eu perguntei para a minha coordenadora lá, a japonesa, Takahashi, por que ela tinha acontecido com o Brasil. Disse assim: olha, as pessoas que vinham em algum momento aqui, elas não estavam dando atenção ao curso, os teus colegas do Brasil. Mas resolvemos considerar em função da tua iniciativa, e eu digo: pois é, está aí, ó. Nós ganhamos o prêmio do melhor trabalho em equipe, e aquilo, me enrolei na bandeira do Brasil. Olha, vou dizer, foi uma coisa assim que eu chego a me arrepiar. Mas, enfim, eu vou passar mais rápido, porque isso não interessa para o público. Mas é algo que eu sempre digo para os meus filhos, e eu sempre falo: vai até o limite das possibilidades. Depois, se tu escutar não, tu diz: eu fiz o que eu podia fazer. Isso para mim, sempre virou referência de comportamento, né? Muito bom. Aí, depois... nós
sofremos, que eu digo, uma mudança muito grande, mas eu fui um dos autores, junto com a consultoria, 43 pessoas trabalhou na reengenharia da Copesul, foi um trabalho fabuloso, redesenho completo dos processos, reestrutura organizacional, rebaixo do nível, pagamento por multi-habilidades, enfim. E aí, o nosso diretor superintendente, doutor Cine Lima, olhava para mim e dizia assim, Guaranha, depois da reengenharia, como é que fica a qualidade? E eu dizia, olha, vou ver como é que fica. Né? E eu, em 94, eu fui assistir lá em Las Vegas, o Congresso da American Society for Quality, e aí eu trouxe um material e no avião eu abri e tinha o conhecimento do Malcolm Baldrige e ele era um integrador da qualidade na gestão. Aí eu digo, pá, é aqui. Fiz todo um estudo, apresentei para ele e disse assim, se nós implementarmos a reengenharia, nós vamos chegar perto dos 700 pontos, os 700 pontos dá o vencedor do PMQ, e significa dizer que é uma gestão de excelência. Pá, aquilo foi achar uma agulha no palheiro, foi sensacional. E foi isso que nós fizemos. Em 94, nós concorremos ao PNQ, recebemos feedback, 95, 96, desculpe, 94 não, 95, 96, e 97 a Copesul ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade, foi uma coisa excepcional, junto com a VEG e junto com o Citibank na época. A primeira empresa, junto com a VEG, a ganhar o programa de qualidade, o prêmio da qualidade, sendo genuinamente brasileira, né? Porque as outras eram empresas com gestão vinda de fora, adaptativa, nada contra a Xerox, a IBM, a Alcoa, ótimo, Citibank, mas, na verdade, eram empresas que também se valiam muito. Aqui é uma fotografia que eu tenho, um pouco de história também, mas eu vou ser breve, mas eu vou contar. Faltando 3 semanas para ir a Brasília receber o prêmio, num jogo de futebol de salão, eu rompi o tendão esquerdo, jogando bola. Na verdade, eu fiz 3 gols, e depois, quando eu estava jogando, senti uma fraqueza, caiu ali para trás, pô, mas quem é que me chutou? E ninguém tinha me chutado, eu tinha rompido o tendão, eu passei por uma cirurgia, costurar o tendão, um negócio muito chato, porque depois tem a fisioterapia, mas o Cine Lima disse assim, não, tu vai no prêmio, não dá para a gente ir no prêmio sem ti. Pagou passagem para minha esposa, um lugar especial, com 2, 3 lugares no avião lá, e eu fui de cadeira de roda, e aqui ele desceu, o Fernando Henrique entregou o troféu para ele, e ele desceu e veio me cumprimentar com o troféu está meio escondido ali, e foi outro momento também fabuloso. Enfim, eu posso dizer que a vida sorriu para mim em muitos aspectos, familiares e também profissionais, quando eu resolvi encarar a qualidade como uma dádiva pessoal na minha vida profissional. Enfim, aí entrei no processo do PGQP, aqui foi uma entrevista lá, olha, o guri novo que eu era aí, tinha pouco mais de 40 anos, depois o MBC, eu também atuei 7 anos no MBC, no Conselho Superior, porque o Cine Lima sempre queria uma representação externa, e ele delegou a mim a participação, o Programa Gaúcho de Qualidade também, a Fundação Nacional como examinador, e depois na banca de juízes, e foi ali na banca de juízes que eu conheci o João Mário Silag, e o João Mário Silag, depois, em 2011, me convidou para ser um dos membros da Academia Brasileira da Qualidade, pelo relacionamento e pelo trabalho que nós dois tivemos, e ele identificou em mim um convite, e eu, então, fiquei muito feliz de ser afilhado do João Mário, né? E, sim. Enfim, que faleceu em 2019, e hoje nós temos a medalha João Mário Silag, que eu vou falar quando falar da BQ. Enfim, sim. E fiz a minha interface com a Braskem, junto com o Alfredo Telecheia, que era o vice-presidente. Eu trabalhei na parte de aculturamento das duas culturas, Copesul e Braskem, durante 6 meses, 8 meses, e acabei me aposentando, criei uma empresa de consultoria, e aí veio o convite para participar na BQ em 2011, e que foi uma satisfação muito grande. Hoje eu sou membro da BQ, estou presidente, mas não sou presidente, mas me orgulho muito, muito da equipe, das pessoas, do nível de colaboração e principalmente assim de amizade e profissionalismo que existe lá dentro. Muito bem, Guarão, bela história, parabéns a você. Eu não quero deixar isso.
Parabéns mesmo. Eu tenho certeza que cada acadêmico, né? Eu conheço vários acadêmicos, cada um tem uma história muito semelhante à sua, e talvez é uma característica que seja comum para quem milita nessa área. Aliás, algumas características. Primeiro é a persistência, né? Não desistir fácil das coisas. Cada um tem a sua história, tanto pessoal quanto a história profissional. A vontade de compartilhar. A gente vê que todo profissional de qualidade tem essa característica de gostar de compartilhar conhecimento. Dificilmente eu conheço alguém da área da qualidade que seja aquela pessoa egoísta, que não compartilha conhecimento, é outra característica muito importante. E a mais importante de todas, que são pessoas que parece que não ficam velhas de cabeça, né? Estão sempre jovens, sempre em busca de aprendizado, sempre buscando o que tem de novo, né, surgindo. É o caso de... Eu tenho pessoas aí, você vê o Osiris Silva, que é um acadêmico como você, 90 anos de idade e continua uma pessoa muito ativa. O professor José Israel Vargas, com suas limitações físicas, mas continua uma pessoa muito ativa. Então, é uma característica predominante de quem está na área de qualidade, essa jovialidade que tem sempre na cabeça de quem milita nessa área. Agora, Guarani, eu queria que você fizesse agora um resumo sobre essa questão da evolução da qualidade, principalmente aqui no Brasil, até chegar ao momento atual. E depois a gente vai entrar realmente no tema da nossa live, que é falar um pouco sobre futuro. Mas eu queria que você fizesse um resumo do movimento até o momento atual, no trabalho que vocês fazem da Academia Brasileira da Qualidade. Por favor. Sim, eu vou falar da ABQ depois, eu vou fazer uma passagem muito rápida da questão da qualidade, né? E no momento de hoje, porque ali a gente vai ver quais são os desafios da qualidade e como que a ABQ se insere nisso, né? Sim. Então, se nós olharmos a qualidade, na verdade, é uma disciplina novinha. Em 2019 foi comemorado 100 anos da qualidade. E a gestão tem um pouquinho mais, 120, 150 anos. O que eu quero dizer com isso? Que toda a trajetória da qualidade, ela sempre teve um contexto de momento, né? Quando o Schwartz, em 25, 28, lá, implantou o PDCA e o controle estatístico, é porque aquilo era uma necessidade, olhar as coisas de uma forma, de uma variabilidade. Aí depois, o que nós tivemos? Nós tivemos o Japão pós-guerra e a qualidade entrou como uma luva, como se diz, dentro do Plano Marshall. Então, ela entrou para reconstrução e para dar competitividade a produtos japoneses, e aqueles produtos japoneses foram evoluindo. Em 85, 86, por ali, o Deming foi convidado lá a dar uma palestra nos Estados Unidos e todo mundo se espantou. Puxa, o produto japonês está desbancando os carros, né? Estão desbancando os carros americanos. Aí ele contou a historinha. Ninguém sabia. Aí a qualidade passou a ter ênfase. Foi criado o Malcolm Baldwin em 87, né? Nós tivemos a década de 90, e o Silveira falou muito bem quando disse por que a qualidade, o PBQP deslanchou. Havia uma necessidade. Qual era a necessidade? Uma ameaça externa. De quê? A abertura ao mercado do Brasil para o mercado exterior pelo colo. Isso, então, era aquilo, morria. O que eu quero dizer com isso? Que a qualidade, ela anda par e passo com o contexto, com o mundo. E isso é importante a gente perceber, por quê? Porque ela evolui. A ISO foi criada com foco na 9001. O que ela, 40 anos depois, praticamente, ela gerou? Ela gerou algo belíssimo, que é tecnologias de gestão a temas relevantes, que é o anexo SL, que foi conduzido a revisão pelo Nigel Croft, nosso colega. Sim. Então, se tu quer fazer uma boa gestão da área educacional, tu tem elementos dentro do modelo de gestão que te dá uma orientação muito profissional de como fazer a boa gestão. Se tu queres fazer uma gestão do meio ambiente, se tu queres fazer uma gestão de pessoas com relação à segurança, a mesma coisa com relação à inovação, tu encontras ali o quê? E aí a qualidade ela foi evoluindo em cima do resultado que ela deveria dar e em cima do controle sobre isso. Então, hoje se confunde muito a gestão com a qualidade, mas a qualidade, que é o produto final do resultado de uma ação, requer a gestão dessa ação. Por isso que a gente tem sempre gestão da qualidade e a gestão de temas correlatos à qualidade, porque elas são igualmente relevantes. Então, o que acontece hoje? Né? Nós discutimos até, tem movimento para
Tem momento para um PBQP brasileiro? PBQP 2, a gente viu que não. Mas aí vem o desafio. O que hoje no Brasil seria um mobilizador de uma ação mais forte e assertiva da qualidade? Aí eu recorro aos momentos de hoje. O que nós temos? 2015, o Programa de Objetivos e Metas de Desenvolvimento Sustentável, né, os 17 objetivos a 169 metas, está ali. Aquilo chegou no Brasil também. Está sendo trabalhado, mas ainda tem muito o que fazer. Depois nós tivemos, 2018, aquele manifesto lá que alguns criticam, eu também critico em parte, com relação a empresas responsáveis, ao foco nas partes interessadas, ao Business Roundtable, aos investimentos em ESG. Né? E aquilo surgiu como que a área financeira disse assim, vocês só vão ganhar dinheiro se vocês comprovarem que são socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis e tiverem uma governança confiável. Isso mobilizou as organizações a se adequarem para isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje a qualidade é muito mais do que produto e serviço. A qualidade ela tem produto, serviço e tem aqueles serviços de infraestrutura e atividades fundamentais à qualidade de vida. E isso andou pouco. Se nós olharmos educação, qual é a qualidade, o produto final da educação? É ruim. Existe possibilidade de ter uma melhoria na gestão. Saúde. O resultado até foi ótimo em função do SUS existir em relação à Covid. Mas significa dizer, tem muito o que fazer. Serviços de governo, da administração pública, a própria procrastinação de decisões bem tomadas. O que eu quero dizer com isso? Que a qualidade ela pode ser protagonista da melhoria de um aspecto fundamental à cidadania e à qualidade de vida das pessoas. E eu acho que isso pode sim mobilizar a nós brasileiros e dizer que a qualidade não é um PBQP2, ela é uma possibilidade real de ensinar os tomadores de decisão a tomarem as melhores decisões para que os serviços fundamentais que são associados à vida das pessoas, à cidadania, afora aqueles de mercado, que eles andam jamais, mas ainda tem muitas lacunas, e que ela possa ser o grande veículo, porque ela tem, sim, condição de auxiliar esse novo momento, que é o momento de 2050, afinal de contas, o Brasil ficar entre os 4, 5 economias que não mais serão medidas pelo PIB. E aí a gente tem os desafios de hoje, que a gente já conhece, mas eu vou só relembrar alguns, né, para dizer, a indústria 4.0, sociedade 5.0, está ali. É uma realidade. Como que tu trata isso? Não sabemos. É um desafio para a qualidade também. A economia verde, energia renovável, carbono zero ou negativo até 2050. O Brasil está nessa. Estados Unidos, sim, cada vez mais com o Biden. A fragilidade demonstrada na pandemia mostra o quê? Cooperação. A cooperação era baixa a nível mundial. Cooperação sem cooperação não consegue. Novas formas de trabalho, trabalho à distância, online, presencial, as relações do líder e liderado, enfim, o perfil do líder também mudando. Não sim, tem condição mais de controlar e de fazer a gestão tipo há 15, 20 anos atrás, no século XX. Cada vez mais é confiança, direção, puxar pelo coração e pela responsabilidade e autonomia. Ou seja, dar propósito e trabalhar junto nisso. Não tem outra alternativa, porque senão vai ficar atrasado na agilidade e vai perder o passo. Enfim, as transformações digitais são outros modelos de negócio. Então, isso veio para ficar. Agora, as perguntas que a gente faz, e a qualidade nisso? Nós não sabemos. Então, o que eu quero dizer, olha, só dei uma passada muito rápida, as desigualdades sociais, onde a ABQ está estudando, com o Héctor e o Vivaldo, cada vez aumenta mais a distensão de renda. Sim. Os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. Isso é viável? Não é viável. Como é que tu consegue fazer isso? Não é só com a qualidade, mas a qualidade é parte disso. Muito bem, a educação é a base da formação e da inserção social. E sem educação para as empresas,
Então, Haroldo, eu te digo assim, eu vejo que nós temos sim capacidade de achar o fio condutor que vai nos levar a dizer a qualidade ela deve ser priorizada e nós vamos trabalhar junto nessa abrangência de possibilidades e não somente aquilo que era o tradicional nos últimos, até o ano 2000 praticamente, era o quê? Produto, serviço, era mercado, isso é extremamente importante, mas isso as empresas sabem como fazer. Esse outro lado, serviços essenciais, infraestrutura, dar à cidadania a integração social, isso requer qualidade e tem gestão muito carente nisso. Muito bem, Guarani. Desde o ano passado que a gente vem conversando, eu e você, para a gente tentar fazer essa integração de forças, principalmente de instituições, como é o caso do Movimento Brasil Competitivo, é o caso da Fundação Nacional de Qualidade, a Academia Brasileira de Qualidade e outros atores importantes. E a gente está fazendo, inclusive, essa sequência de lives para tentar suscitar esse movimento, porque o que me chama a atenção, eu estou muito atuante aí dando consultoria a empresas aqui na América Latina, a gente dá por vencido algumas coisas que, por acaso, não estão vencidas ainda. Então, a Cosette Ramos, que é uma das principais especialistas de gestão pela qualidade do nosso Brasil, está aqui presente. A Dorothea Werneck, também muito nos honra, está aqui presente, uma pessoa que contribuiu muito para todo o programa de qualidade e produtividade que nós tivemos aqui, o programa brasileiro, tanto atuando junto aos sindicatos de trabalhadores como às câmaras setoriais, fez um trabalho excelente, como continua fazendo, e a gente, muitas vezes, a gente escuta nas empresas qualidade, educação, o próprio 5S, que é a minha expertise, como algo vencido. Então, as pessoas me procuram, às vezes, Haroldo, você não tem um 5S aí mais atualizado? Eu queria atualizado se a gente já tivesse vencido o 5S tradicional, que foi criado no Japão no final da década de 50, mas eu faço o diagnóstico em médias e grandes empresas multinacionais aqui na América Latina, dificilmente nos 3 S, Guarani, a empresa passa de 60%, né, no nosso critério de avaliação, nos 3 primeiros S. E eu estou falando de médias e grandes empresas multinacionais. E quando a gente fala em educação básica, que sem educação básica a gente não tem nada, não tem qualidade, não tem gestão, não tem liderança, não tem nada sem educação, todo mundo sabe que é sofrível a situação do Brasil, principalmente no ensino fundamental, principalmente no ensino público fundamental. Por isso que vocês estão fazendo esse trabalho riquíssimo aí, junto com as diversas instituições, juntando ao todos pela educação. Vamos ter uma reunião essa semana justamente para dar continuidade ao trabalho que vocês iniciaram. Mas o que você falou aí, você tem plena razão. Nós temos muita coisa para fazer ainda de melhoria no nosso país, tendo como elemento essencial comum a qualidade. Então, a qualidade tem um espaço imenso, e a gestão, um espaço imenso a ser ocupado, a ser desenvolvido. Agora, pode concluir a sua... É que a gente tem o hábito de achar que as coisas se resolvem com um tiro só, né? Tipo assim, é isso. E a integração, admitir o E como possibilidade, admitir que as coisas não são únicas, elas são necessárias várias ações e a qualidade é uma delas e é relevante. Não significa dizer que a qualidade vai resolver todos os problemas, absolutamente. Né? Sim. Mas, pelo menos, é o ponto comum por onde a gente começar, não é? Porque a questão, às vezes, é que a gente tem um problema, ou tem vários problemas que é o que está acontecendo hoje no nosso país, e a gente pergunta por onde começar, né? Aí eu digo, começar pelo básico, e o básico é educação básica e fundamental, e aquilo que a gente conhece de gestão pela qualidade, né? Claro que a gente tem que fazer tudo isso aí, observando o contexto do momento, onde você falou aí da indústria 4.0, sociedade 5.0, todos os trabalhos de inovação que a gente está vivenciando, mas a gente tem que fazer isso em paralelo a recuperar, a restaurar aquilo que é o básico. E a gente não venceu esse estágio básico ainda. Eu diria assim, Haroldo, a qualidade ela tem o desafio de ampliar a visão dela, de fato, ou seja, ela ser um instrumento de melhoria do bem-estar social em cima de uma melhor gestão de saúde, melhor gestão da educação, melhor gestão dos aspectos de infraestrutura, de saneamento, de saúde básica. Isso tudo passa por qualidade, que é o que sai lá na ponta, e pela gestão disso.
Isso, São as duas isso, coisas. E tem isso. também coisas novas que nós não temos resposta. Como é que fica essa indústria 4.0? Como é que fica os negócios digitais e a qualidade dentro disso? Então, também tem desafios inerentes ao papel inicial da qualidade. A qualidade tem que responder por esse lado também, que é novo. Então, tem Sim. novos modelos de negócio que exigem uma qualidade diferenciada em relação ao que era no passado, e tem também a ampliação do conceito da qualidade, porque ela pode sim ajudar a dar mais resultado de qualidade à saúde, educação, sim, meio ambiente, aspectos impactantes na qualidade de vida das pessoas e na prosperidade. Vamos falar assim, que a prosperidade são bens materiais e também qualidade de vida. Isso, a qualidade pode ajudar, assim como a gestão, que são prima-irmãs. Qualidade e gestão são prima-irmãs. Né? Uma não fica longe da outra. Certo. O Carlos Cardoso, ele faz uma pergunta aqui, Guaranha, que você tem condições de responder, porque faz parte também da própria missão da ABQ, essa relação entre empresas, entre o Estado, e quando a gente fala de Estado no sentido mais nobre da palavra Estado, e os profissionais que estão aí no mercado, né? A pergunta do Cardoso, se não está havendo uma falta de interação, de parceria entre esses atores, empresas, profissionais, Estado. Estado, quando a gente fala de governo federal, governos municipais, estaduais e alguns outros poderes. Sim. Eu ia deixar até para falar isso quando falasse da ABQ. Mas podemos aguardar, então, a podemos, isso. Porque esse é um dos desafios da ABQ. Sim. Porque aí eu aproveitaria um pouco o gancho que você deu aí, porque você começou a projetar um pouco do que já está acontecendo, mas a coisa vai avançar mais para o futuro. É justamente isso. Quais são os desafios que você acha que para as organizações, quer seja públicas, privadas, capital misto, estatais, na questão da gestão e liderança nos próximos 20 ou 30 anos, Guaranha? Tá bom. Então, vamos dizer, dentro desse contexto dos desafios da qualidade, eu escrevi até um artigo que faz quase 2 meses, está no site, Competitividade e Gestão no Ambiente de Mudança. Reflexões. Eu vou só me referir aqui à essência disso. Quer dizer, como hoje a gente tem sustentabilidade, inclusão social, ESG, capitalismo para as partes responsáveis, para as partes interessadas, capitalismo responsável, né? A gente tem o quê? Uma série de demandas que elas impactam a organização. E aí vem, eu classifico que a empresa, na verdade, ela vive dilemas. Por quê? Porque ela olha para tudo isso e ela deve perguntar, puxa, como eu estou madura para isso? Eu consigo assimilar? Isso é modismo? Isso não é modismo? O que de fato são coisas mais permanentes? E aí, então, a organização, ela, dentro do seu modelo de negócio, ela tem que considerar o ambiente e as demandas e a sua identidade e o seu propósito e tomar as decisões corretas para se posicionar para que ela seja, de fato, uma empresa de sucesso. E isso implica o quê? Que a gestão se torna complexa. Né? A gestão ela não é complexa, por quê? Porque ela tem que atender o curto prazo e o acionista cobra resultado no curto prazo, mas também tem o médio prazo. Ela tem uma responsabilidade social e ela tem uma gestão de custo fixo, que em determinado momento ela tem que reduzir o número de pessoas, e aí como é que fica? Ou seja, ela tem sempre dilemas e a gestão é complexa. Não é multidisciplinaridade, multiprocesso, ambientes que não são bem visíveis numa leitura, ou seja, isso leva a quê? Que ela tem que ter uma estrutura e uma organização adequada a essa agilidade. Aí muitas delas recorrem a startups para serem mais ágeis na inovação. Muitas delas recorrem a níveis, praticamente 2 ou 3 níveis hierárquicos para serem mais ágeis na relação dos processos. Né? A estrutura organizacional ela está a serviço do modelo de negócio. E se o modelo de negócio é muito dinâmico, a estrutura tem que ser dinâmica. Sim. E aí vem o papel do líder. Né? O líder. Engajamento das pessoas, entendimento desse contexto
capacidade de autonomia para essas pessoas e, ao mesmo tempo, tapar e passo as mudanças e ao cenário para que possa tomar as medidas de modelo de negócio, de adaptabilidade e de estrutura organizacional ágil e participação das pessoas. É pouca coisa isso? Não é pouca. De jeito nenhum. É completamente diferente, né? Sim. E isso tudo leva a quê? A que a organização, ao mesmo tempo, ela tem o quê? A necessidade do conhecimento e tratar das competências e tecnologias. E aí vem um lado importante que, normalmente, as grandes organizações elas conseguem suprir, que é o quê? A capacidade educacional das pessoas a lidar com as novas tecnologias, a adquirir novas competências e também os conhecimentos. Isso para uma empresa grande, que são, bota lá, 50, 100 empresas no Brasil, isso, de certa forma, não é problema. Agora, coloca isso no universo do Brasil como um todo. Aí vem, de novo, a educação. E aí vem o que a educação limita. Eu gosto do conceito que eu já falei em algum momento, mas a escada do conhecimento do Marriott. Sim. O que significa isso? Não adianta eu olhar e não entender as coisas. Não adianta eu querer copiar algo que eu não sei qual é o conceito que está por trás. E aí eu vou fazer o quê? Eu posso fazer melhorias, mas vão chegar no limite. Quando eu tenho uma capacidade educacional, eu consigo refletir sobre o porquê das coisas. E eu consigo motivar um aprendizado de alto nível, e aí isso sim me dá diferenciação. Então, o que eu digo que é o grande desafio das empresas nesses 2030, 2050? Economia verde, carbono zero negativo. Vai ter que fazer isso. A volatilidade das pessoas em relação aos seus empregos, a fixação, é muito. Se as pessoas elas ficam 2, 3 anos e acham que vai ficar mais 3 ou 4, para ela ser gerente, ela pula fora. Sim, ela não fica aquele negócio de carreira. A mesma coisa a empresa. Se ela sofre crises, ela trata também de reduzir o custo fixo, ou ela já nem tem um custo fixo maior dentro das... Então, os desafios das empresas é o quê? Primeiro, distinguir o que é modismo do que é realidade. Eu sei que tem críticas, e nós na BQ discutimos muito o tal do ESG. Né? Eu tenho alguns colegas que dizem, isso é um modismo, respeito. Só que eu acho que tem um ponto positivo, que é quem tem o dinheiro está mexendo no bolso de quem precisa do dinheiro. Ou seja, tem 37 trilhões de dólares como é o Black disponíveis para serem disponíveis para isso. E o BlackRock tem 9 trilhões para dizer o seguinte: eu quero ver se tu é responsável nas tuas atitudes empresariais e aí eu vou te dar dinheiro para o teu projeto. Todo mundo... Pode ser modismo, mas é que nem o cinto de segurança. No momento que afeta o bolso, o comportamento se adequa a isso e depois vira cultura, tá certo? Então, eu acho que tem um misto disso aí. Então, eu sinto que as organizações elas vão entrar num novo mundo econômico, que não vai ser medido mais pelo PIB. As pessoas já não querem muito saber que o PIB subiu 5%, 6%. Elas querem saber o seguinte: como que está a condição de vida aqui? Como que está preparado para trabalhar integrado numa pandemia? Será que o que é dito... As mídias sociais, elas detonam muita gente, assim como elas elevam demais. Né? O que eu quero dizer assim, é um mundo completamente diferente. Então, as empresas são outras que, quando eu entrei na Petrobras, meu pai me disse, que bom, vai fazer carreira numa empresa. Né? E até quando eu saí para entrar na Copesul, ele me disse, tu tem certeza bem que tu vai fazer isso? Eu corri o risco de 2 privatizações, 92 e 2007. Felizmente, mas são riscos que às vezes tu diz, o mundo de hoje é diferente. Sim. Então, Haroldo, eu te diria assim, os desafios para as organizações são imensos, mas não tem outra maneira a não ser aprender fazendo. Sim. Então, que líder é esse? É o líder que vive bem com isso. Sim, sim. Porque, se ele não viver bem com esse conceito de confiança, tolerância, risco, admitir que não tem todas as respostas, chegar numa reunião e dizer o seguinte: estamos fritos, porque por hora nós não sabemos qual é a solução, mas vamos trabalhar junto nisso e sair dali com a ação positiva. Esse é o tipo de líder, porque não tem coisas pré-estabelecidas. E aí eu sempre reforço, só para concluir, para dizer o seguinte:
O planejamento estratégico não é o mais importante, é o pensamento estratégico. Muito bem. O pensamento estratégico ele é vital e talvez ele até então, quando o Mitzenberg tinha dito as empresas estão planejando muito e pensando pouco. Talvez ali em 96, a mensagem dele não tenha sido tão bem entendida. Hoje ela é bem entendida. O pensamento estratégico é fundamental e o plano estratégico é mutável a toda semana e isso é, sim, uma variável que tu tem que viver com um nível de conforto muito grande e aceitar, porque senão tu vai estar fora do contexto. Muito bem, inclusive Não, tudo bem, na live passada a gente fez o trabalho aqui com o Eduardo Chana e o Dagnino, inclusive, usou essa expressão mostrando a diferença que tem o pensamento estratégico de um planejamento estratégico. Não é? Então, se você faz um planejamento estratégico sem um pensamento estratégico, pode ser que ele já seja um planejamento obsoleto. Agora, o Ricardo Morilovski, Guaranha, ele sempre está presente na nossa live, ele coloca aqui, a inovação desenfreada e a tecnologia podem fechar uma organização da noite para o dia. Somente o ágil vai conseguir dirimir esse risco, ou seja, você ter essa agilidade, essa flexibilidade, não é? Porque é muito interessante essa agilidade, sem querer fazer propaganda, não é? Mas uma coisa que viralizou foi aquela garotinha de 2 anos falando palavras difíceis. E o Banco Itaú, ele fez uma coisa muito interessante, eu acho que o pessoal aqui viu, né? Ele pegou aquele momento ali e transformou aquilo ali numa grande propaganda dele, do Banco Itaú, né? Então, foi uma criatividade imensa, que a gente tem que realmente reconhecer a criatividade do pessoal de marketing do Banco Itaú, porque mostra justamente um pouco dessa agilidade ao sentir um determinado momento, um nicho, desenvolver algo naquele nicho, né? E tem muitas empresas que têm essa demora, ela é muito pesada, não tem o pensamento estratégico para ser ágil. Eu estava me lembrando agora que nós vimos ontem, domingo, né? O skate feminino. Opa, da garotinha de 13 anos lá, na Raíssa. Então, assim, tu olha e diz assim, pô, é o típico exemplo do que é inovação, né? Porque é o pessoal novo, mais à vontade, e derrotou lá aqueles que já estavam com 19, 25, 34 anos, no caso, né? E você vê a expressão da garotinha lá, ela estava brincando, era uma diversão para ela. Não tinha peso nenhum, aquela Olimpíada não tinha peso para ela. Parecia que ela estava num parque de diversão qualquer, né? Exatamente. Então, eu responderia para ele dizendo o seguinte, as organizações, como elas são normalmente mais lerdas, e elas têm uma estrutura mais centralizada e o poder de decisão, etc., o que muitas delas estão usando? O conceito da startup ou inovação aberta, as duas coisas. Sim. Inovação aberta, que, aliás, vai ter uma palestra da Fundação Nacional da Qualidade com o professor Teixeira, que é inovação horizontal, no caso, mas a inovação aberta está no nosso programa que o Dagnino elaborou e está submetendo a nós. É outra forma, quer dizer, tu traz muito conhecimento e rapidez de fora, e aí tu amplia a tua capacidade, ou tu tem startups que tu compra e tu nutre para elas te darem o quê? Aquilo que o Ari de Rios já falava no passado, adaptabilidade e agilidade. Sim, era o que dava longevidade às empresas. Aquelas empresas mais lerdas, elas acabavam obsoletas. São artifícios criados hoje para te inovar de uma forma rápida, sem que a estrutura organizacional te sufoque. Muito bem, o nosso colega Basidar Guidino, inclusive colega seu da Academia Brasileira da Qualidade, né? Grande Dagnino. Ele disse que trabalhou numa empresa em que todos os empregados eram sócios o que gerava uma ótima sinergia. Logo, era impossível a existência do conflito usual capital-trabalho. Ele pergunta se seria esse o modelo ideal de uma empresa, fazer com que todos os empregados sejam seus sócios. Olha, o Dagnino, nós tivemos uma experiência parecida com essa na Copesul. Quando houve a privatização, 10% das ações da empresa foram designadas a seus 1.200 empregados. E foi uma coisa fabulosa, porque 10% não era pouca coisa. Opa, sim. E então teve a Odebrecht, a Ipiranga e os empregados como sócio. Os empregados, então, tinham um idealismo, que era o quê? Criar uma empresa, e foi criada. Eu, inclusive, participei da diretoria dessa empresa na época,
que era o quê? Uma empresa que fosse compor com os outros 2 acionistas o poder de decisão, o poder de envolvimento. E, infelizmente, foi uma utopia. Por quê? Porque as pessoas, os colaboradores que tiveram as ações, eles estavam querendo era comercializar, porque aquilo dava um montante razoável e ia resolver muito o problema de cada um, e esse processo de participação conjunta no conselho de administração, etc., isso aí, infelizmente, caiu por terra. Mas eu acredito que para chegar num resultado maior e que seja mais maduro, sem os corporativismos sindicais, porque isso também afeta muito no Brasil. Sim, sim. Aí, quando tu acha é uma boa ideia e vem uma visão sindical freando e não retrógrada, isso só prejudica. Então, eu digo assim, eu não sei se nós estamos maduros para ter isso. Seria algo... eu sei que ele está falando de uma empresa que é ótima, diferenciada, né? Uma empresa que se distingue por isso, mas eu acho que ainda é exceção. Teve a Cenco no passado também, né? Lembra? Sim, eu me lembro, virando a própria mesa, era me lembro. Esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco eu me lembro. Inclusive, ele também tinha participação dos empregados na gestão da Cenco. Eu sei que a Cenco hoje existe, ela já é um outro tipo de empresa, né? Mas eu acho assim, seria bom dentro do ambiente maduro e profissional, mas eu acho que no Brasil é difícil tu não contaminar com interesses político-partidários que acabam se envolvendo numa decisão de empresa, e aí quando tu vê aquilo que é o mais importante, que é o objetivo final da empresa e a satisfação das pessoas que lá trabalham, fica em segundo plano. É o Ricardo Semler, me lembrei agora. Ricardo Semler. Isso. Guaranha, eu queria então agora abordar a última colocação, porque a gente já está chegando daqui a pouco ao final da nossa live, com relação à ABQ. Né? A gente tem aí esse futuro pela frente, muito desafiante, porque cada vez mais se tornam as relações mais complexas em todos os sentidos. E como é que a ABQ hoje está se planejando dentro dessa questão do pensamento estratégico para enfrentar, no bom sentido, né? Enfrentar, que eu estou dizendo, não é ir contra, mas vencer esses desafios que o mundo e as organizações estão nos impondo. Quais são os pensamentos estratégicos hoje da ABQ para isso? Tá bem. A ABQ, ela é novinha, vai fazer 11 anos, né? Quando a gente vê, por exemplo, a Academia Internacional da Qualidade, ela foi criada em 1960, 2 pessoas, eram 3, mas 2 delas eram nada mais, nada menos do que o Kaoru Ishikawa e o Armand Feigenbaum. Então, nós estamos com 50 anos de atraso em relação, mas criamos a nossa ABQ, eu não fui um dos criadores, eu fui convidado logo após a fundação, e eu acho que foi um grande momento. Agora, o que na verdade, é o nosso dilema como instituição? O nosso propósito final é a cultura da qualidade. Sim. Se dá por conhecimento, se dá por posicionamento e se dá por mudança de comportamento. E, através disso, nós temos os produtos, que alguns são conhecidos, mas o livro, a qualidade, o manual, os artigos, as entrevistas, né? O programa, a busca da melhoria da educação. E o que é o grande dilema nosso? Nós temos uma forma de nascimento que ela precisa ser amadurecida sobre as nossas ambições e necessidades do Brasil e a ABQ. O Brasil precisa muito de uma cultura da qualidade, o Brasil precisa muito de tudo aquilo que a gente viu. A ABQ, ela nasceu dentro de um conceito de 50 acadêmicos, que tem uma característica de vida profissional que muitos já desenvolveram a sua vida, outros ainda estão numa indisponibilidade, e, fundamentalmente, nós somos o quê? Uma grande capacidade de conhecimento, e nós não nascemos para implementar projetos. Nós não nascemos para conduzir coisas executivas. Ao mesmo tempo, nós sabemos que é importante nós termos uma agilidade nisso e uma capacidade também financeira. Então, eu te diria assim, sob o ponto de vista da ABQ,
nós vamos discutir, estamos discutindo isso, inclusive, por exemplo, a entrada de pessoas. Puxa, tem pessoas que dizem, eu gostaria de pertencer à ABQ. Hoje a ABQ tem um limite de 55 anos e 30 anos de experiência. Eu acho que isso tá demais hoje. Não se, até quando tu vê que uma menina de 13 anos ganhou o skate, que maturidade ela tinha, que experiência profissional pouca, mas grande ousadia e grande contribuição, serviu inclusive de referência para mais velho. O que eu quero dizer com isso? Eu estou abrindo o coração aqui dizendo o seguinte, nós na ABQ temos sim, vamos conversar sobre as possibilidades de atender e de se inserir mais dentro das necessidades, dentro daquilo que as pessoas olham para nós e dizem, eu gostaria de ser da ABQ. Puxa, muito hoje bem. É limitado. Eu gostaria de contribuir. Nós precisamos ter recursos para fazer algum projeto mais maduro, de continuidade. Não temos isso. Hoje é recurso próprio dos próprios acadêmicos, a contribuição. Sim, sim. Então, eu te diria assim, nós estamos fazendo uma discussão no Estatuto para olhar, assim, à luz do futuro e à luz da natureza da ABQ. A ABQ são pessoas que têm expertise, mas que estão num momento da sua vida profissional diferenciado e que elas têm todo o direito de usufruírem da construção da sua vida profissional e, ao mesmo tempo, estarem limitadas para a ABQ. E isso é um respeito, eu respeito muito cada um deles. Claro. Eu praticamente conversei com todos os 49 acadêmicos para entender o que cada um podia, o que cada um gostava, e isso é uma riqueza. Então, eu acho que o grande desafio nosso da ABQ é olhar para isso e enxergar uma capacidade de melhor atender as demandas e as expectativas que são geradas para a ABQ e não perder a sua integridade, não perder a sua independência e, ao mesmo tempo, ser útil a essa necessidade, essa transformação que o Brasil precisa. O que eu diria assim? O fortalecimento da rede da qualidade, por exemplo. Agora, o outro lado, tirando da estrutura, olhando o Brasil mais afastado. O que nós sentimos na ABQ e pós-PBQP? Uma certa, não vou falar desintegração, mas cada instituição que está trabalhando na qualidade está olhando para si próprio. Existe pouca atividade colaborativa, existe pouco evento onde essas organizações elas conversam e colocam os seus planos, as suas ansiedades, as suas dificuldades. Então, antigamente o PBQP, ele criava essa cola, porque tu tinha os programas estruturantes, tu tinha os programas estaduais, e isso servia como um aculturamento e uma integração. Hoje se vê pouco. Nós felizmente, estamos conseguindo aproximação com o MBC, com a Fundação Nacional da Qualidade, com a universidade, por exemplo, a medalha João Mário da Qualidade. Nós temos praticamente 7 ou 8 candidatos. O que significa isso? Uma aproximação com o meio científico, o meio de engenharia da produção que está gerando. Isso é ótimo, vai fazer com que a gente entenda mais, puxa, que a qualidade está sendo trabalhada na ponta. Isso é uma parceria que nós estamos desenvolvendo com a Universidade Federal Fluminense, através do acadêmico Oswaldo Queiroz, que é dessa universidade, é a ABQ, nós juntamos as pontas. A mesma coisa também, reconhecer a personalidade da qualidade. Esse ano também nós estamos com boas perspectivas de reconhecer aquelas pessoas que trabalharam a sua vida inteira dedicada à qualidade e que elas merecem o respeito nosso. O que eu quero dizer com isso? A ABQ está conseguindo ser mais bem conhecida. E isso é bom. Ao mesmo tempo, gera expectativa e nós temos que trabalhar isso para dar respostas adequadas a essas expectativas. Né? Então, eu te digo, às vezes eu fico nervoso até, viu? Não, mas é isso mesmo, Guará. É melhor ser provocado do que parecer que está morto, né? Porque você tem uma instituição que ela só serve para fazer homenagens, né? Não é suficiente. Claro que a gente tem que homenagear. Acabamos de fazer isso no circuito com o apoio de vocês, homenagear o professor José Israel Vargas, o próprio Osiris Silva, né? Outros acadêmicos que merecem toda a homenagem, que estão muito, claro, numa condição de idade assim, que pode contribuir muito mais ainda. Mas a gente tem que ter a nossa missão da academia, que é de prestar um serviço, de disseminar os conceitos da qualidade
E eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa parceria com vocês nesse sentido. Agora me lembrei do nosso querido Kleber Nóbrega, que diz assim: Guaranha, temos agora um problema imenso, chegamos ao final da nossa live. Você lembra disso? Toda a live da BQ, o coitado do Kleber Nóbrega fala isso, né? Sim, eu não sei se as pessoas puderam fazer alguma pergunta, eu acho que não, né, Haroldo? Olha, eu acabei me estendendo demais aqui. Não, só teve duas perguntas que não foi possível colocar no ar, que eu não queria cortar o seu raciocínio, certo, mas são de acadêmicos. Aqui temos a presença do Francisco Uras, que fez uma pergunta, infelizmente, Uras, não deu para colocar aqui para o Guaranha, mas você é colega do Eduardo, tem como você fazer isso aí em off. E eu queria, então, voltar a anunciar aqui o sorteio, Guaranha, do seu livro, que, enquanto eu faço o sorteio, você pode comentar, mas aí a contribuição da Quality Mark Editora, que está nos disponibilizando 3 exemplares desse livro de sua autoria, e eu vou chamar aqui o sorteio do próprio StreamYard, e você pode, eu vou tirar ele aqui do nosso compartilhamento, e enquanto eu faço sorteio, Guaranha, eu queria que você fizesse, então, comentários sobre esse livro, quando é que foi escrito, qual foi a ideia, por favor. Tá bem. Esse livro, ele foi emitido em 2007, ele é resultado da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2004, aqui na URGS, na administração, que era exatamente o seguinte: como as empresas aprendem? E aí, eu depois continuei estudando, e continuo estudando ainda hoje. Aliás, eu tenho para dizer o seguinte, eu estava comentando há pouco com o Haroldo, a atualização desse livro vocês encontrarão num capítulo que eu escrevi no livro ABQ da Qualidade, tá? Ali vocês vão encontrar 30 e poucas páginas adicionais, onde está bem atual, não só esses conceitos, mas a aplicação desses conceitos, as possibilidades. E eu queria dizer assim, para mim foi uma grande satisfação quando ao escrever esse livro, eu vi que o aprendizado é uma janela de oportunidades e pode se dar de diversas formas. E é isso que o livro retrata, e mostrando que o aprendizado ele está ao alcance de todos. O que nós temos que ser capazes é de estimulá-lo, reconhecer formas e utilizá-las, aquelas que têm maior aderência à cultura de nossa organização. Então, eu agradeço ao Mahomet por ter escrito esse livro, foi um momento importante da minha vida, e acredito que o livro continue sendo muito útil, porque aprendizado é uma coisa que é para a vida, e o livro também é. Guaranha, sorteados 2 pessoas que foram protagonistas do movimento da qualidade na década de 90, não é? A Cosete Ramos e a própria Dorothea Werneck foram sorteadas, muito nos honra estar presente aqui, 2 pessoas que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande, não é? Como não ter essa admiração por essas 2 pessoas? Creio que são avós, então parabéns também por vocês. Está certo. Né? Legal. E por demais avós, e temos João Melo, lá do interior do Pará, que também foi sorteado. Então, eu vou buscar o endereço de vocês para que a Quality Mark possa enviar esses livros. E, Guaranha, chegamos ao final da nossa live. Eu poderia ficar aqui tomando aquele belo vinho aí do Rio Grande do Sul, não é? Que não deve aos vinhos chilenos ou argentinos. Não é? São belos vinhos. Mas chegamos ao final da nossa live, eu queria mais uma vez agradecer tanto a sua contribuição aqui na live, como tudo que a ABQ tem feito pela disseminação do movimento da qualidade no nosso país. E eu queria que você fizesse, então, as considerações finais, para daqui a pouco a gente se despedir da nossa audiência e eu falar também sobre o nosso próximo convidado da próxima segunda-feira, creio que dia 2 de agosto. Por favor, Guaranha. Tá bem, Haroldo. Primeiro, agradecer a tua disposição aos colegas da ABQ, aos colegas das lives, em me escutar. Eu até chateado, porque eu acho que eu falei demais, ocupei o tempo todo. Eu sempre gosto de valorizar as pessoas que estão escutando e fazerem as perguntas. Mas eu gostaria de dizer assim que eu sou otimista assim, com relação à qualidade ao Brasil. Eu acho que a qualidade não é take for granted, ou seja, ela já não está passada, ela é uma necessidade por tudo aquilo que a gente viu. O Brasil
infelizmente, tem fases e coisas, e eu acredito que, em algum momento, a sociedade civil ela vai reconhecer o seu papel e pacificamente vai fazer uma mudança ou escolher melhor os seus governantes, e aí a gente pode encaixar melhor um nível de prosperidade de fato, e a qualidade, com certeza, ela deve estar fazendo parte disso, porque a boa gestão ela é imprescindível sempre. Muito obrigado, Haroldo, boa noite a todos vocês e fique com Deus. Muito bem, Guarani. Na próxima segunda-feira nós vamos falar um pouco aqui sobre governança, além da gente falar, evidentemente, do ESG de maneira geral, né? A questão do meio ambiente, a questão social e a questão da governança. Nós vamos ter aqui o Vanderlei Passarella, autor de vários livros, consultor especializado nessa área, principalmente na questão de governança, mas eu pedi para ele dar uma canja para a gente e também falar um pouco sobre o ESG de maneira macro, ou seja, falar sobre o meio ambiente, a parte social e a parte de governança, claro, dando ênfase àquilo que ele tem mais expertise, que é o caso da governança. Então, ele vai estar compartilhando aqui conosco quais são os desafios da governança nas organizações públicas e privadas, uma larga experiência com vários livros publicados. Desde já agradeço ao Passarella por estar aqui conosco na próxima segunda-feira, compartilhando a sua experiência. E eu gostaria que todos vocês que estão aqui na nossa audiência compartilhassem essa live que a gente fez aí com o Guarani, que fica gravada por tempo indeterminado, tanto no nosso site, como nós temos uma parceria com a ABQ, que lá na ABQ, na página que eu coloquei aí para vocês, vocês têm acesso também a todas as lives desse circuito que nós estamos fazendo desde o início de fevereiro, com a participação, inclusive, da Dorothea Werneck, que abriu o nosso primeiro circuito de live esse ano, e através do site abqualidade.org.br, que eu coloquei aí na tela para vocês, vocês podem acessar muito material de conteúdo, tem 2 e-books escritos pelos acadêmicos, livros riquíssimos, que inclusive eu estudo esses livros, desde já convido a vocês para acessar o site da Academia Brasileira da Qualidade, e lá vocês têm também um link que acessa a todas as lives que nós fazemos desse circuito que nós estamos realizando esse ano. Então, agradeço mais uma vez a audiência por estar aqui presente, dedicando o seu tempo de descanso, seu tempo de estar com a família. Ratifico meus votos, meus parabéns a todos os avós, tanto os que estão aqui presentes como estão assistindo essa live gravada. Para você, particularmente, com seus 3 netinhos aí, Guarani, não sei se só estão aqueles 3 da foto, ou você tem mais netos fora aqueles? Não, eu só tenho aqueles 3. Mas, olha, são ótimos. Sim, opa, muito bom, viu, Guarani? Mas então, tem projeto para mais 2 aí ao longo do tempo. Opa, que beleza. Pelo menos me prometeram. E tá difícil, né? Para essa turma jovem, dar para a gente neto, tá difícil, né, Guarani? Me prometeram mais 2, tudo bem. Tá bom. Cris Limongi, melhoras para você, viu, Cris? Espero você na live. O Nigel vai estar conosco também lá da Inglaterra e de Portugal, vai estar fazendo a live conosco daqui a mais ou menos 15 dias. Então, agradeço mais uma vez a todos que estão aqui presentes e o convite está aberto. Próxima segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, live do Haroldo Ribeiro, para quem busca crescimento profissional. Agradeço mais uma vez a todos e, como sempre eu falo no final das nossas lives, fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Um abraço. Tchau.